Manhã. Eu vou dividir com vocês mais uma mensagem do nosso irmão Adilson, que vai trazer para nós aqui. Ele mandou para mim, ele está mandando, e eu fico muito feliz que ele está dividindo com nós a sua mensagem. E aí eu vou rodar o vídeo aqui. Rodar o vídeo não, rodar a mensagem dele para estar dividindo com vocês, né? Eu vou até aumentar aqui. Vou esperar só um pouco as pessoas chegarem. Inclusive, eu tenho que até jogar essa mensagem dele ontem que ele mandou para mim no YouTube. Não joguei ainda e ele já mandou mais duas para mim. Então, isso ajuda a enriquecer o nosso propósito aqui, né? Que é estar levando o esclarecimento para todos vocês aí, para que vocês saibam mais sobre as coisas de Deus, principalmente da palavra de Deus. Então, como ele me enviou duas, eu vou ficar aqui quietinho escutando e vou rodar para vocês. Não vou me alongar muito, porque daqui a pouco eu tenho que almoçar também e já vou soltar o vídeo aí, apesar que eu tinha que esperar um pouco as pessoas chegar, mas querendo ou não também, depois eu vou salvar esse vídeo e vou jogar lá no YouTube. E se alguém tiver perdido ou quiser acompanhar, pode ir lá, Toninho Motoboy Express, e acompanhar as mensagens, né, da palavra de Deus. Então, o irmão Adilson vai dar uma palavrinha para nos ajudar também aqui. Então eu vou rodar aqui o que ele vem nos falando. Então vamos começar aqui. Oi. Queria falar um pouquinho sobre o ministério de Elias. Elias na Bíblia não é um homem, Elias é um ministério. Eu preguei no rádio a mensagem sobre Elias. Eu li São Mateus 17, versículo 10 e 11. A Bíblia diz assim, que os apóstolos interrogaram Jesus dizendo: por que diz os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Veja bem que os apóstolos fez a citação para Jesus das escrituras do Velho Testamento, que dizia que antes dele vir buscar a igreja, teria que enviar um mensageiro, profeta, para preparar o povo. Está vendo? Eles citaram Malaquias, capítulo 4, 5 e 6, que diz: eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E Jesus estava falando dessa volta dele, dessa segunda vinda. E os apóstolos interrogaram ele, dizendo: mas não está escrito que primeiro tinha que vir o Elias? Ele falou: na verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio. Aí muitas pessoas ficam só nesse Elias já veio, e eles entenderam que falava de João Batista. Mas João Batista era o Elias da primeira vinda. Está vendo? Jesus falou, já veio. E um que ele disse, virá. Está vendo? Ao verbo já veio e virá. Está vendo a diferença? Quando ele falou já veio, ele falou de João Batista, que João Batista também era o Elias. Você vê o ministério de Elias? Em São Lucas 1, versículo 17, diz que João Batista veio no poder e virtude de Elias. Irá diante dele em virtude de Elias. Então veio João Batista, que foi um cumprimento de Malaquias, capítulo 3, versículo 1, que diz: eis que eu envio diante de mim o meu anjo que preparará o meu caminho. João Batista foi esse anjo. Já na segunda vinda, Jesus falou: virá um para restaurar todas as coisas. Então estava necessário que viesse um agora, na sua segunda vinda, antes do arrebatamento da igreja.
O apóstolo, no capítulo 3, verso 21 de Atos dos Apóstolos, também fez a citação. Ele citou a escritura do Velho Testamento e diz assim: o céu vai ter que conter e lá até o tempo da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. A restauração aí. Não existe restauração sem restaurador. E aí ia restaurar a palavra para o Senhor Jesus buscar a igreja. A igreja teria que estar preparada, assim como João, que era o profeta precursor da primeira vinda, preparou o povo para encontrar com o Messias. No capítulo 1, versículo 6 de João, a Bíblia diz assim: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Não era ele a luz, mas ele veio para testificar-se da luz. Está vendo? João veio para testificar da luz, para que todos crescem por intermédio dele. Quem rejeitou Jesus, aliás, rejeitou João Batista, não creu em Jesus. Porque no livro de São Mateus, capítulo 10, versículo 41, está escrito que quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem rejeita aquele que eu enviar, a mim me rejeita. Então nós temos que ficar atentos, porque Deus enviaria profetas. É muito importante a gente conhecer as Escrituras por isso. De repente a pessoa aceita um falso profeta, mas não aceita o que Deus enviou. Está vendo? E Jesus falou isso. Falou, haverá muitos falsos, mas tem que haver o verdadeiro. O verdadeiro está na promessa, prometida na palavra que ele viria. Já o falso não está na promessa como ajudar o povo. Ele vem para perverter, vem para enganar, batizar errado, crer em Deus errado, fazer as coisas erradas, Santa Ceia errada, mulher na posição errada na igreja. O verdadeiro vinha para corrigir essas coisas, restaurar a palavra. Todas as coisas. O batismo, que é em nome, não nos títulos. Mulher que a Bíblia fala que o lugar dela não é em cima do púlpito, seria restaurada a posição da mulher. Santa Ceia com pão asmo, com vinho, lava-pé, seria restaurado nesses dias. E Deus enviou um homem nesses últimos dias. Um homem chamado William Branham tem vindo com uma mensagem, nos levando ao conhecimento da verdade. E nós precisamos conhecer a mensagem dele. Nós temos lido, temos crido, ele veio para preparar a noiva. A noiva do Senhor Jesus Cristo terá um profeta. Porque no Amós, capítulo 3, versículo 7, está escrito: Deus não faz nada sem primeiro falar com o seu profeta. Foi toda a vida, todos os acontecimentos, foi mediante um profeta. E nesse tempo do fim, não ficaria sem o seu mensageiro. Porque a noiva depende do mensageiro de Deus para acertar. Porque senão os lobos devoradores vêm e pregam mentira. E o mundo está abarrotado de mentirosos, fraudulentos, pregadores de mentira, sem conhecimento da palavra de Deus. Mas o Senhor nos ama tanto que ele disse: eu vou enviar o meu profeta. E tem enviado. Chegou. Malaquias 3, versos 5 e 6 está em pleno acontecimento. Se nós abrir os nossos olhos, nós vamos ver que tem um mensageiro na terra enviado de Deus. Apocalipse 10, 7 fala dele. E nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá todos os mistérios de Deus, como ele anunciou aos profetas. Veja bem, a Escritura ela vai se abrindo diante de nós cada vez mais. No livro de São Mateus, capítulo 23, Jesus Cristo diz assim: eis que eu vos envio profetas. Um deles vocês vão açoitar
gritar nas vossas sinagogas, do outro vocês vão brigar, outros vocês vão matar. Assim provais que sois filhos dos que mataram os profetas lá no Velho Testamento. E ainda diz, se nós estivéssemos no tempo deles, nós não associaria com os nossos pais para derramar o sangue dos profetas. São Mateus 23, a partir do verso 20. Veja bem que as escrituras lá vai se abrindo para nós, mostrando a palavra. O mundo religioso está abarrotado de coisas erradas e eles estão achando que está tudo muito bem. Mas Deus está trabalhando com a sua igreja e ela está sendo preparada para um arrebatamento. Ela vai embora desse mundo. E o mundo vai continuar com os credos e dogmas e denominações formais e frias, mas Deus levará seu povo embora. Amém? É tua palavra e luz para o meu caminho. Nós conhecendo a Bíblia, conhecendo a palavra, nós tem luz. Deus de Gênesis até Apocalipse. Tudo é revelado, tudo é mostrado para a igreja noiva. A igreja noiva foi dito que Deus enviaria um profeta para revelar todos os segredos dentro das Escrituras. Apocalipse 10, 7. Se assim é, a noiva tem luz da palavra. Ela sabe o que está lendo, sabe o que vê, sabe o que Jesus falou. Entende a minha linguagem, disse Jesus. As minhas ovelhas me ouvem e me seguem. Elas entendem a linguagem de Jesus. Pois bem, eu queria falar num assunto muito profundo dentro das Escrituras, muito polemizado, mas que Deus tem nos dado a graça de saber. Isso é importante. Quero falar sobre, no princípio, aonde Deus fez Adão, viu que não era bom que Adão ficasse sozinho, deu-lhe uma companheira, Eva. E a Bíblia mostra que Eva não ficou com a palavra. Ela deu ouvido à serpente. Deus tinha dito para Adão e Eva, de todas as árvores do jardim podia comer. Mas tinha uma árvore no meio do jardim, dessa não comereis e nem tocareis, porque o dia que comer, morrerás. Então o homem era eterno, o homem tinha sido feito eterno. Então o homem caiu, a mulher caiu. Como caiu? A Bíblia diz que aquela serpente que também estava no jardim do Éden era muito parecida com o homem. Ela falava, ela raciocinava, ela te dava resposta para toda pergunta que você soubesse, falasse com ela. E a Bíblia diz, mostra que ela era um animal ereto, andava em 2 pés, parecido com o homem. E a Bíblia chega a dizer que era muito linda, mais linda do que Adão, porque como Adão também foi feito um animal, homem, animal quer dizer aquele que se movimenta, anima. Então, a Bíblia diz que ela era mais bela e estatuta de todos os animais. E o diabo foi jogado do céu para baixo. Ele era espírito, ele não tinha corpo. E só pode se movimentar ou fazer alguma coisa se tiver um corpo para usar. E ele não tinha. Então ele se apoderou-se da serpente. Entrou na serpente, visto que a serpente já falava, conversava com Eva. Então aí ele seduziu a serpente a ir falar com Eva. E com Eva ele teve uma conversa. E disse, não é que Deus disse que de toda árvore do jardim podia comer, mas essa do meio aí não podia? Sabe por que Deus disse isso? Porque ele sabe que o dia que você comer, você terá seus entendimentos abertos e ficar sabendo das coisas como ele.
E a serpente deu ouvido à voz da serpente. E o que aconteceu? Esse acontecimento que eu quero que você fique atento. Não foi uma fruta comum, de uma maçã, como eles falam. Não foi de uma ave comum, como eles falam. O ato de comer que a Bíblia fala em Provérbio que a mulher faz é o sexo. Ela come, 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 limpa a boca e diz: não fiz maldade nenhuma. A Bíblia diz que aquela serpente aproximou-se de Eva. E a Bíblia fala que comeu do fruto que não era para comer. E ela então viu que o fruto era bom. Adão, por ser não estava perto, ela foi atrás de Adão e falou: come também, Adão, porque é bom. A serpente me deu e eu comi. A Bíblia mostra que esse ato da serpente com Eva, ela ficou grávida. O que a mulher come que fica grávida? Não é a maçã. A Bíblia diz que aquele ato ficou grávida de uma semente. Foi colocado no ventre da mulher uma semente. E ela ficou com Adão e também ela ficou grávida de Adão. Então nós tivemos ali duas sementes plantadas. Uma de Adão e uma da serpente. Nasceram dois filhos. Cresceram e foram produzir frutos. O fruto de Caim levou matar Abel. Mas Abel foi um adorador perfeito de Deus. E a serpente, então, era o pai de Caim. Muita gente fala: não, nunca vi falar nisso. Não lê a Bíblia, não tem revelação. Como vai saber? Precisava de um profeta. O profeta leva nós no livro de São João, capítulo 8, verso 42 para frente. Aqueles fariseus encontrou com Jesus e diz assim: nós temos por pai Abraão. Jesus disse: Abraão fosse vosso pai, vocês iam me amar, porque eu vim de Deus. Eu vim de Abraão. E eles disseram: você não tem nem 50 anos e está querendo dizer que você conheceu Abraão? Jesus falou: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele era o Deus de Abraão. Aí Jesus falou com ele assim: vocês não têm por pai Abraão, não. Vosso pai é o diabo. Ele foi homicida desde o princípio. Quem foi o primeiro homicida? Caim. Ele nunca se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Ele é o pai da mentira. Quem foi o primeiro mentiroso? A serpente. Jesus mostrou lá atrás que eles eram filhos da serpente. Olha aí o joio e o trigo. Duas sementes. Uma vinda de Adão e Eva e outra vinda de Eva e a serpente. Raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Mas voltemos lá atrás. Caim foi oferecer um culto a Deus. Como Abel também foi cultuar a Deus. Porque ambas as sementes oferecem culto a Deus. O problema é que Deus não aceita o culto fora da sua vontade. É o que muitos estão fazendo hoje, culto fora da vontade de Deus. Quando Caim ofereceu um culto, ele achou assim: eu vou fazer um sacrifício aqui, mostrando para Deus o meu trabalho. O que é que eu estou oferecendo para ele? Ofereceu abóbora, melancia, milho, jabuticaba, essas coisas ele foi e ofereceu no altar. Mas Caim, diz a Bíblia no livro de Hebreus, que ele ofereceu um culto perfeito, maior do que o de Abel. Ele tinha a revelação de como foi que o pecado entrou no mundo.
entrou através de sangue. Então só podia ser oferecido para Deus um sacrifício que houvesse sangue. Olha a revelação que Abel teve. Aí ele pegou uma ovelha e passou a pedra no pescoço dela e ensanguentou o altar todinho e ofereceu sangue no altar. Porque ele sabia que a via que veio o pecado no mundo foi a via do sexo, que é a transmissão de sangue do macho para a fêmea. Esse foi o pecado que entrou no mundo. Por um, o pecado entrou no mundo. E por um, o pecado saiu. Jesus veio derramar sangue, porque ele sabia que foi sangue que o pecado entrou no mundo. Ele teve que oferecer seu próprio sangue para pagar o preço. Veja bem para você ver, meu querido, como a revelação da palavra vai abrir na Bíblia para nós e nos mostrando. Eu falei numa programação a respeito de Deus enviar profeta nesses dias. No livro de São Mateus, capítulo 23, a partir do verso 20 ali, você vai ver Jesus dizendo: serpente, raça de víbora, assim vós mesmos testificais que sois filhos que mataram os profetas que vieram antes. Eles mataram os profetas. Aí vocês estão provando que são filhos deles. Filhos dos filhos dos filhos da serpente. Mas se nós olharmos direitinho na Bíblia, nós vamos ver que tem duas sementes. E começou lá no Éden. O joio e o trigo. Se nós lemos aquela parábola de São Mateus, que Jesus fala, São Mateus 13, sobre a semeadura no campo, que o pai de família semeou a boa semente, veio o inimigo e semeou a má semente. Jesus explicou essa parábola. Ele mostrou exatamente o que aconteceu lá no princípio. As duas sementes foram plantadas. Deus plantou uma boa e o negão, o pervertido lá, nas trevas, plantou a má semente. Mas Jesus Cristo está hoje mostrando e chamando a sua semente. Se a pessoa tem a semente original de Deus, ele vem para a palavra original. Se ele não tem, ele presta culto sem revelação. Quantos cultos nós estamos vendo aí, ó? Batismo errado, Santa Ceia errada, mulher em cima de púlpito e tantas outras coisas. E eles estão dizendo que está tudo bem, que não tem problema. Só que no final, Jesus disse, eles vão se apresentar a Deus e vai falar, em seu nome expulsamos demônio, em seu nome falamos em língua, em seu nome curamos, em seu nome fizemos maravilha. E Jesus dirá assim, aparta de mim, maldito, para o fogo do inferno, que eu nunca te conheci. Não eram filhos de Deus, porque Deus conhece todos os seus filhos. Eram semente da serpente, filhos do diabo. Também são adoradores, mas adoram a Deus da maneira deles. Mas se você e eu somos um filho de Deus, nós vamos ter um grande amor por Deus, porque nós temos uma semente genuína de Deus, vinda de Adão. Adão de Deus. Os que vieram da serpente, a serpente, o diabo, não crerá em toda a palavra de Deus. Ficará com parte da palavra, usando o nome de Jesus, sem poder obedecer o nome de Jesus. Eles não têm direito na salvação. Eles não são predestinados para tal. Porque os que são predestinados, seus nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo. Apocalipse, capítulo 17, versículo 8. A Bíblia diz que todos quantos seus nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, eu diante da fundação do mundo serão enganados pela besta. Se eu sou filho de Deus, meu nome está lá escrito no livro da vida. Se eu não sou,
Infelizmente, eu não vou ter meu nome no livro da vida e Deus não me reconhecerá. Mas se eu sou um eleito, predestinado para a salvação, filho de Deus, Ele me conhece. Ele me conhece desde antes da fundação do mundo. Aqui em Apocalipse 3, versículo 8, está escrito assim: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo. Seu nome está lá, você é filho. Aí você tem um amor pela palavra. Você quer servir a Deus corretamente. Você quer obedecer a Deus em tudo. Viverá de toda palavra. A palavra é alimento para o Filho de Deus. O que não é semente, fica só com parte. Obedece aqui, obedece ali, mas o outro não obedece. Obedece um, obedece outro, mas o outro não obedece. E os filhos de Deus não é assim. Eles são nascidos de Deus, não são nascidos pela vontade da carne, nem do sangue, mas pela vontade de Deus. E se você é um eleito, meu irmão, minha irmã, fique sabendo, o seu lugar é no reino. Seu lugar é no corpo de Cristo, na terra, na igreja. E você não cederá seu lugar para mais ninguém. Se você é uma pontinha de dedo, aconteça o que acontecer, o seu lugar é lá. Como o meu lugar também é lá. Você sentirá um desejo de retornar para o seu lugar, porque você tem sangue de Deus. Mas se você não tem também, não adianta nem ficar forçando a barra. Porque o desejo do Filho de Deus é no fundo da alma. O outro faz por pressão, faz porque vê os outros fazendo. Mas o eleito faz por eleição, é diferente. Somos eleitos desde antes da fundação do mundo, disse o apóstolo São Pedro. Primeira carta, capítulo 1, verso 3. Meu irmão, minha irmã, ajustemos nós no corpo, porque esse corpo vai ser arrebatado a qualquer momento desse. E Deus tem enviado o seu profeta para nos unir, fazer uma união perfeita dessa árvore noiva e sermos arrebatados, levados à glória. E nunca mais tristeza ou mágoa ou nenhum problema que nós temos passado, passaremos de novo. Não, lá não haverá nisso. Por isso que Deus está querendo que nós fiquemos na posição que nos foi chamado, para nós então ficar bem. Embora desse mundo de pestilência, esse hospital de imundícia, de pestilência, doença, dores, ambulância para baixo para cima, gritando, rádio patrulha aqui, rádio patrulha ali. Quem deseja ficar nesse mundo, ele tem nenhuma noção de um céu que te aguarda. Mas se você é de lá, para lá retornaremos. Nós viemos de Deus e vamos voltar para Deus. É você um eleito? É você um filho de Deus? Pelos frutos, conhece de que árvore veio. Veio da semente boa, árvore boa, então retorna. Se é um fruto da semente de Adão, ou da semente da serpente. Jesus diz, quem disse? Aliás, foi João Batista. Ele está colocado um machado na raiz de toda árvore. Aquela que não produzir bom fruto será cortada e lançada no fogo. João perguntou, quem foi que te induziu você a servir? Raça de víbora. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. É o machado aí. Somos eleitos, somos filhos de Deus. Estou falando com um filho de Deus. Essa mensagem não é para qualquer um, isso é só para eleito. Filho de Deus. Filho de Deus abraça e fala, eu quero tudo de Deus.
que sou filho, meu pai, eu sou co-herdeiro com Cristo. Não é maravilhoso isso? Não é tremendamente maravilhoso isso? Eu me emociono. Eu sei que isso é verdade. Sei que isso é Deus. E Ele tem tido misericórdia do seu povo. E Ele está nos chamando para um acerto de vida, consertar, estar bem com Ele. Ele nos ama. Ele deu para derramar seu sangue para perdoar o nosso pecado, que foi através de um sangue. Davi disse: minha mãe me concebeu em iniquidade. Mas Jesus veio para perdoar essa iniquidade pela qual nós viemos. Viemos falando mentira, viemos com desejo de sexo, viemos com desejo de falar coisas erradas. Mas Ele veio para apagar essa mancha negra que nós nascemos nela. Por isso Ele não aceita esse nascimento que nós nascemos. Nós nascemos errado. Não era desejo de Deus que o homem viesse pelo sexo, era pelo poder da palavra falada. Como Adão foi criado, como Jesus foi criado. Jesus não veio por via de sexo. E nenhum filho de Deus vem por vontade da carne. E ele falou: se você não nascer de novo, você não entra lá. Esse nascimento é errado, é do diabo. Mas ele pediu: se você não nascer, nem ver o reino você vai ver. Tem que morrer para essa situação e nascer de novo, ser batizado no nome do Senhor Jesus. Para então você alcançar o reino que nos é proposto, a salvação que foi dada para nós gratuitamente. Já está pago o preço. Vamos, filho de Deus, vamos avante, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então é isso aí, gente, ó. Tô dividindo com você aí o que o irmão trouxe a palavra pra gente. Tá me ajudando em algumas coisas de Deus. Maravilhoso. E aí eu estou dividindo com você o que ele me mandou, né? Se Deus quiser, mais tarde nós vamos ter a leitura da palavra. Eu vou até publicar um vídeo dele aqui, que eu ainda não publiquei no YouTube. Eu já até já fiz a live com vocês aí dele, mas eu não publiquei. Então eu vou publicar aqui agora esse vídeo. Vou até mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo dividir com vocês aqui, que eu vou publicar esse vídeo. Deixa eu tentar dividir com vocês aqui. Eu acho que foi esse aqui, ó. Terça-feira, 8h06 da manhã. Tenha um bom dia para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ontem eu não pude fazer as 7 eras da igreja aí, né? No Instagram até que eu já consegui falar no Instagram, mas no TikTok não deu para mim falar. Deu um pique de energia aqui. A energia caiu 4, 5 vezes. E foi mais ou menos no horário que eu ia fazer a live. Fui fazer uma entrega. Então eu vou publicar esse vídeo antes das 7 horas, 6 e pouco. E na hora que eu fui fazer a entrega, a energia acabou no bairro. Eu nem consegui fazer a entrega. Tive que voltar com a entrega, deu um maior trabalho. Vou publicar esse vídeo aqui então.
Tem hora que eu não sei mexer, não. Uai. Hoje foi dia 9, né? Uai, gente. Uai, e o dele eu não publiquei, não, ué. Dia 9 hoje. Oração da manhã. Então tá lá mais pra baixo. Ixi, vai demorar a aparecer ali. Ixi, eu vou ter que publicar. Ô, gente, então eu vou encerrar a live porque eu vou olhar aqui, eu ia mostrar vocês. Eu ia mostrar a vocês, eu vou publicar o vídeo dele, mas vai demorar. Vai demorar pra danar, demora pra caramba. Infelizmente demorado. E esse aqui eu tenho que publicar também. Mas o dele eu acho que então tá mais pra baixo. Uai. O dele tá lá embaixo. É um abaixo ainda que é o dele. Eu não publiquei ainda, eu tenho que publicar, sabe? Tem que jogar lá no YouTube. Então eu vou encerrar a live aí. Deus abençoe vocês. Espero que tenha ajudado vocês aí em alguma coisa. E depois que eu faço a live aqui, eu tenho que publicar os vídeos. Jogo tudo lá no YouTube. Ela tem que abaixar lá, ó. Mostrar para vocês como que é demorado esse negócio. Quer ver, ó? Vai lá para vocês verem, ó. Aqui, ó. Enquanto esse negocinho aqui, ó, não rodar todo lá, o vídeo não abaixa, gente. Dá trabalho. Quer ver? Eu vou mostrar aqui também no TikTok. Quer ver? Tem até ali no banheiro ali, ó. Só para vocês verem o trabalho que dá, ó. Quer ver? Olha aqui. Aqui dali é um. Tem hora que ele vai rápido, mas tem hora que ele demora demais. Aqui, gente, ó. Para publicar o vídeo é nessa setinha que vocês estão vendo, ó. Ela tem que ficar toda azulzinha, rodar tudo, para aí sim baixar o vídeo e aí eu jogo no YouTube. Então, além de eu fazer a live para vocês aí que eu faço, né? Eu abaixo meus vídeos tudo. E esse aqui ainda, na realidade, esse foi da minha oração que eu fiz. E o do irmão Adilson, que foi o outro, é o de baixo ainda. Então vou ter que ir lá resgatar ele, baixar ele, para estar jogando no YouTube aí. Tá? Então dá um trabalhozinho, tem que ter paciência. Então, Deus abençoe vocês. Eu vou encerrar, que ainda eu vou deixar continuar aqui, para depois eu almoçar ainda. Então fica com Deus. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou encerrar a live aqui e deixar baixando ali.